Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Essa é mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 18 de novembro. Eu sou o Patrick e topo a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, escutamos a companheira Jana Silverman, do DSA, que comenta o resultado das eleições americanas ocorridas na semana passada. Raiane Andrade, do Setorial de Direitos Humanos do Rio Grande do Norte, comenta as discussões sobre a transição para o novo governo Lula. E a gente também comenta o tema da transição, Lula na COP e os debates dessa semana aqui no país. Pessoal, como vocês já sabem, agora o nosso podcast tem apenas uma edição semanal. Então a gente se encontra aqui toda sexta-feira fazendo um comentário sobre os acontecimentos da semana e as perspectivas em torno dos temas da política e da cultura no nosso país. E a gente começa a edição de hoje falando sobre as repercussões em torno da ida do presidente Lula para a COP27, a conferência que ainda está acontecendo com a participação de diversos representantes aqui do Brasil, menos do governo de Bolsonaro. Pois é, o governo que constantemente atacou o meio ambiente, prejudicou e causou danos imensos ao meio ambiente aqui no nosso país, boicotou a conferência. E o fato é que foi o presidente Lula a principal referência do nosso país presente. E isso tem tido uma importante e grande repercussão. Afinal de contas, o debate em torno do meio ambiente, das mudanças climáticas, da preservação ambiental é uma pauta urgente, imediata e que a gente não pode abrir mão. Vai ser certamente uma das principais áreas a ser muito, mas muito trabalhada e revista nos governos do presidente Lula. Afinal de contas, durante Bolsonaro, boa parte da legislação ambiental foi desmontada. Sob a batuta de Ricardo Salles, nós vimos a Amazônia pegando fogo, desastres na costa do nosso país, problemas de seca, falta de abastecimento. E bom, como a gente sabe, um governo que entregou as terras indígenas para grileiros e mineradores. E o fato é que Lula, na COP, deu um recado para todo o mundo, que o seu governo vai assumir o compromisso de enfrentar a questão de frente, tratar a questão ambiental como uma prioridade. Inclusive, anunciou que fará todos os esforços possíveis para que o Brasil cedir o próximo encontro da COP. Enquanto isso, aqui no país, o Bozo segue desaparecido. Não comenta, não aparece, não fala. Bom, isso, convenhamos, é muito bom. Afinal de contas, não vê-lo e não ouvi-lo é um livramento. No entanto, a sua militância segue presente e mobilizada. Porque a gente viu, por exemplo, no feriado do 15 de novembro, teve atos bolsonaristas em diversas cidades do país, em especial aqueles que estão acampados nas frentes dos quartéis do Exército, das polícias militares, e, bom, dando continuidade, animados pela repercussão da nota publicada pelos comandantes das Forças Armadas. E o fato é que a gente insiste, nós não podemos tratar esta mobilização perene e constante da extrema-direita como algo residual. Eles estão mobilizados. E isso pode ter repercussões, inclusive, para a posse do presidente Lula. De tal forma que é fundamental que, desde já, quem puder se organizar para ir para a posse do presidente Lula, o faça. Estão rolando organizações de caravanas em todo o país. E se você puder participar, vá. Mas antes disso, nesse momento, faça e construa, junto com os companheiros e companheiras, amigos, amigas, vizinhos, amigos do trabalho, mobilizações, atos e celebrações pela nossa vitória. A gente não pode ficar apenas na rede social, celebrando virtualmente a imensa vitória política que nós tivemos com a eleição de Lula e a derrota do Bozo. Convenhamos, gente, o governo Bolsonaro, como a gente falou tantas vezes, é neofascista. E a gente conseguiu
derrotar o neofascismo nas urnas. Isso é algo extraordinário, é um feito histórico. E a gente não pode, portanto, ficar apenas nas redes. Seja, por um lado, ridicularizando as manifestações da extrema-direita e, por outro, exaltando a nossa vitória. A gente tem que colocar isso na rua. Porque, inclusive, quando a gente celebra na rua, fazendo um evento, uma manifestação, uma mobilização, a gente coloca força política e social em movimento. E isso vai ser fundamental, inclusive, a gente conseguir garantir a posse do presidente Lula. Porque em meio a tudo que está acontecendo, Lula na COP, o Bozo recluso, a extrema-direita mobilizada, a gente tem visto as movimentações em torno do governo de transição para o novo governo Lula, que está sendo capitaneado pelo vice-eleito Geraldo Alckmin. Bom, tem muitas questões a serem tratadas. Por exemplo, algum grau de disparidade, por exemplo, na presença de nordestinos na construção da equipe de transição, a presença de alguns setores mais ao centro, inclusive alguns à direita. Mas o fato é que existe muita gente muito boa também presente nesse governo de transição. E está dado que vai ser um governo de transição que dá indícios do que pode vir a ser o novo governo Lula. Um governo muito disputado por todos aqueles que, em maior ou menor medida, ajudaram a elegê-lo. E sobre isso, a gente também tem que ficar muito, mas muito atento. Desde o primeiro momento, a direita gourmet tem pressionado via a grande imprensa, mas também via os seus membros na equipe de transição, para que, por exemplo, na economia, os sinais sejam muitos, mas muito diferentes daqueles que a gente defende. Por exemplo, com relação ao teto de gastos. Como a gente sabe, nós sempre defendemos que esse teto não devia existir, porque é um teto que impede a ampliação de investimento na segurança pública, na educação, na saúde, nas áreas estratégicas da política social. A direita, por sua vez, defende que esse teto exista, mas nem sonha em falar, por exemplo, na redução do pagamento da dívida, aonde aí sim poderia haver um teto bem baixinho, diga-se de passagem. No entanto, a grande imprensa e os principais cânones da extrema-direita estão atacando o governo de transição por dizer que ele vai querer flexibilizar o teto, justamente para garantir, por exemplo, o pagamento do Bolsa Família. O Lula já deu uma importante declaração, falando inclusive que o mercado, o tão tenebroso mercado, vai ficar inclusive mais nervoso, porque o governo dele vai sim defender mais recursos para incluir os mais pobres no orçamento. De tal maneira, gente, que colocar gente na rua, além de celebrar a nossa vitória e enfrentar a extrema-direita, tem um objetivo muito, mas muito importante, que é criar um ambiente de mobilização popular e social em defesa da pauta do povo, em defesa do que o Lula tem dito e repetido, para frear, inclusive, as intenções da direita gourmet e neoliberal de capturar o governo, inclusive antes mesmo dele começar. A gente sabe, vai ser com muita luta e mobilização que a gente vai garantir a posse de Lula e o início do seu governo com sinais à esquerda. A gente tem muito, mas muito o que comemorar. Como eu falei, foi um feito histórico. Que esse feito continue reverberando. E os próximos dias serão decisivos. E a gente vai escutar agora a companheira Rayane Andrade. A Ray é coordenadora do setorial Direitos Humanos do PT do Rio Grande do Norte e fala para a gente justamente do assunto transição em relação à pauta de direitos humanos. Ela também compõe o Coletivo Nacional e fala para a gente um pouquinho da discussão que está acontecendo por lá. Salve, salve, companheirada do podcast Em Tempos de Guerra Esperança Vermelha. Quem fala é Raiane Andrade, estou coordenadora do Setorial de Direitos Humanos do Estado do Rio Grande do Norte e participo do Coletivo Nacional de Direitos Humanos do PT, que é atualmente dirigido pelo companheiro Renato Simões. Bom, gente, como vocês têm acompanhado as nossas avaliações, né, preliminares sobre o processo de transição,
a gente nota que quando nós falamos em disputa do governo Lula, o próprio processo, né, de transição já mostra como é que vai ser, né. A minha impressão é de que o setorial ainda não está tão fortalecido no campo da incidência política, nesse debate de DH. A gente não teve um tensionamento, né, mais forte para que o nosso secretário, por exemplo, estivesse, oficialmente, né, nomeado na estrutura da composição da transição na pauta, como a Secretaria LGBT conseguiu, por exemplo, né, com a companheira Janaína. A gente tem feito algumas reuniões para debater o tema, em algumas delas, né, a companheira Maria do Rosário chegou a participar, a Janaína também participou, tentando, né, nos colocar, nos situar como é que está sendo feito esse processo. Eu cheguei a questionar quais tinham sido os critérios políticos, das indicações dos nomes que lá estavam, mas não teve uma resposta explicando, né, por que ou quem indicou cada figura que lá está. Mas eu acho que, de maneira geral, o coletivo tem se posicionado de maneira crítica e quer contribuir com a transição, né. A gente tirou enquanto tarefa de tentar listar grupos, pessoas, organizações que deveriam ser ouvidas e fazer uma lista, encaminhar enquanto sugestão para a equipe que está na transição. Esse processo de levantamento está sendo feito. Nesse período também foi tirada uma nota que eu achei interessante, né, de crítica aos movimentos antidemocráticos e à perseguição, né, de companheiras parlamentares nesse processo, especialmente 2 companheiras que estão no Sul. E nesse processo, né, eu acho que reforçar aquela crítica mais geral que a gente tem feito, né. Tem uma dificuldade de protagonizar esse espaço enquanto instâncias, né, partidárias de maneira geral. E a sensação que eu tenho é que não somos apenas nós, né, da AE que estamos lendo dessa forma, né. Eu acho que inclusive a companheira Maria do Rosário tem feito também, né, essa defesa de que a gente tem que disputar os valores com a sociedade, que a gente precisa de uma política de direitos humanos, né, muito orientada nessa disputa. E eu entendo que acho que um dos instrumentos muito importantes nisso seria retomar a política do Centro de Referência em Direitos Humanos, né, dos CRDHs, espalhados pelo Brasil de maneira verticalizada a partir do governo federal. Acho que seriam espaços muito importantes de articulação, né. Mas em geral é isso, e qualquer novidade a gente vai colocar aqui os nossos comentários. Não tem um desenho ainda, né, ou pelo menos não foi informado qual seria o desenho, se seria secretaria, se seria ministério. O que há, pelo que eu captei, né, dos debates, não só no setorial de direitos humanos, mas nos demais, né, é que há uma tendência para que as mulheres tenham um espaço autônomo, para que a promoção da igualdade racial tenha espaço autônomo, e a questão do Ministério dos Povos Originários, acho que é a que está mais desenhada, né. Em relação a direitos humanos, ainda não tem um desenho de como vai ser, de como vai atuar, mas eu acredito, né, essa é a minha opinião, de que a tendência é que as demais pautas, criança e adolescente, LGBT, pessoas com deficiência, pessoa idosa, combate à tortura, promoção dos direitos humanos de maneira mais geral, fiquem reunidas em um só espaço. E o desafio é saber como é que vai ser isso e, especialmente, quem são as pessoas cotadas para dirigir esse espaço, né. Eu não vi nada mais forte a respeito de nomes ou coisa parecida assim. E é isso, companheirada. Vamos para a luta. Um beijo em defesa dos direitos humanos do povo trabalhador sempre. Valeu, Rai, obrigado, companheira. Ao longo das próximas edições, a gente vai trazer também companheiros e companheiras que estão se incorporando ainda às equipes de transição, aos GTs, aos conselhos consultivos, para manter o máximo de informação aqui entre nós acerca da transição para o novo governo Lula. E agora a gente vai escutar a companheira Jana Silverman, que é do DSA, os Socialistas Democráticos da América. Ela fala para a gente sobre o resultado da eleição que ocorreu na semana passada nos Estados Unidos. Como a gente comentou aqui algumas vezes, havia uma possibilidade, até mesmo uma expectativa, de uma vitória dos republicanos em larga vantagem, algo que não aconteceu. Bom, para entender alguns dos motivos que levaram a esse resultado, a gente passa a ouvir agora a companheira Jana Silverman.
Boa tarde, obrigada mais uma vez para o convite a participar nesse podcast do Articulação da Esquerda. Sou Jana Silverman, dirigente do Comitê Internacional dos Democratic Socialists of America, DSA, que é a maior organização socialista nos Estados Unidos. Bom, frente à questão das eleições a semana passada nos Estados Unidos. Bom, como todo mundo já sabe, os republicanos não ganharam de lavada, ao contrário das expectativas, principalmente foram colocadas pela grande mídia antes das eleições. E eu acho que, esse resultado um pouco inesperado tem a ver com vários fatores. Um sendo o fato que a questão dos ataques ao direito ao aborto e também outro fator importante que foi o cancelamento das dívidas estudantis, foram fatores que levaram a votar, muita gente jovem, impactada positivamente por essa questão do cancelamento das dívidas, e também muitas mulheres, né, querendo ter o governo federal fazer alguma coisa para proteger, para ganhar de volta o direito ao aborto a nível federal. Porque depois daquela decisão da Corte Suprema nos Estados Unidos, em junho, agora temos mais de 20 estados onde o aborto já está proibido em quase todos os casos. Então, aí nas eleições, inclusive, eu vi 5 estados que fizeram referendos para garantir ou proteger de volta o direito ao aborto, e ganharam em todos os casos. E em alguns casos, por exemplo, inclusive em estados altamente conservadores como Kentucky, onde o capítulo local do DSA teve um papel muito importante em mobilizar o voto a favor do direito ao aborto lá. Então, isso foi um fator, porque aqui essa questão de mobilizar a base é muito importante, porque o voto não é obrigatório. E muitas vezes são precisamente os jovens que menos votam. O segundo fator, todo mundo achava que essa eleição ia girar totalmente em torno da questão da inflação, que é verdade, está historicamente bastante alta agora, mas os republicanos, não têm uma resposta adequada para o tema de como combater a inflação. Quando os republicanos foram, em debates, na praça pública, questionados sobre o tema, sua resposta, diretamente ou indiretamente, foi levar o preço da inflação para o trabalhador. Digamos, cortar o poder, de compra dos trabalhadores, através do achacamento de restrição do direito à negociação coletiva, de apertar mais o mercado de trabalho. Então, isso obviamente não é uma resposta que serve para a classe trabalhadora. E outro tema que obviamente que teve um impacto positivo, que políticas de governo Biden, por mais que não foram, o que nós socialistas esperamos em termos de aumentar o gasto social, propor políticas mais adequadas para o combate à crise climática, fortalecer a estrutura dos cuidados, por mais que eram políticas de meio termo, pelo menos eram bem-sucedidos e bem recebidos por parte do público americano, que realmente nossa leitura dessa votação, que realmente os eleitores americanos querem mais desse que poderia ser chamado de populismo econômico e não menos, né, porque realmente como sabemos bem, estamos com um problema grande nos últimos 40 anos, os salários não acompanham a produtividade, os sindicatos têm pouco poder, menos de 6% dos trabalhadores no setor privado da economia têm direito à negociação coletiva, nossas leis trabalhistas são muito inadequados e antiquados para o mundo atual, do mundo do trabalho. Então aí, realmente população, a classe trabalhadora tem uma sede para ter mais políticas positivas, mais políticas ativas de gasto social e de fortalecimento do poder dos trabalhadores. E por isso vimos como DSA, nós tivemos mais de 100 candidatos que disputaram ou as eleições a nível federal ou estadual, e ganhamos em quase 75% dos casos, inclusive em estados também bastante conservadores, como Missouri, como Flórida, como Texas. Agora a bancada dos socialistas
no Congresso Nacional, vamos ter 6 membros ativos de DSA, como membros do Congresso, antes eram só 4, e temos quase 300 membros de DSA eleitos em outros níveis estaduais e municipais. Então isso é, digamos, a maior presença de socialistas na política eleitoral nos Estados Unidos desde o começo do século XX. Temos, por exemplo, agora temos uma região na cidade de Nova York, que pela primeira vez em mais de 100 anos tem uma vereadora que é socialista, temos uma deputada estadual que é socialista e temos a deputada federal que é socialista, que é a Alexandria Ocasio-Cortez. Então é a primeira vez que a gente tem, digamos, regiões, do país expressivamente voltado para candidatos abertamente socialistas. Então, para nós, achamos que essa é uma grande oportunidade para seguir, encarando o governo Biden, ou seja, tentando empurrar esse governo mais para a esquerda e, ao mesmo tempo, enfrentando nas ruas, nas redes e no cenário eleitoral a extrema-direita. Obrigada. Valeu, Jana. Muito obrigado, companheira. Fica o convite aqui para você voltar sempre que quiser. Pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. E a gente encerra a edição de hoje lembrando que esse domingo é o dia 20 de novembro, o Dia Nacional da Consciência Negra, uma data de luta, resistência e mobilização. Neste ano, em nome de todas e todos, de todo mundo que foi fundamental para derrotarmos o neofascismo aqui no Brasil. Essa foi certamente uma vitória do povo negro, que combateu esse governo racista e genocida da extrema-direita. O povo negro, que foi o que mais morreu durante a pandemia, que é o principal alvo da política genocida e de extermínio. O povo negro que hoje tem os maiores índices de desemprego no nosso país. E foi o povo negro que, em sua grande maioria, assegurou a vitória da classe trabalhadora em nosso país. Portanto, nesse domingo, vamos às ruas, vamos nos mobilizar, porque vai ser fundamental a organização para resistirmos ainda esses próximos dias e garantirmos um novo ciclo de vitórias e conquistas para o nosso povo. Saudações petistas, fora Bolsonaro e Lula presidente.